Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a esta aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Mecânica Clássica 1. Meu nome é Caio Macedo e na aula de hoje nós vamos abordar o tema de forças centrais. Forças centrais aparecem em vários lugares da física, né? Mas em particular, até o momento, assim, os dois principais temas que eles já apareceram para vocês durante os cursos de graduação o primeiro, força gravitacional, certo? Em que a gente tem dois corpos massivos e essa força é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, é uma força atrativa e ao longo da linha que liga os dois corpos, tá? Uma outra força que apareceu também, que tem umas características parecidas, é a força eletrostática, né? A força elétrica. E a força elétrica, ao invés de massas, ela era proporcional às cargas, então, dependendo da combinação de cargas que a gente colocava lá, ela poderia ser tanto atrativa quanto repulsiva, mas, da mesma forma, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância e ao longo da linha que liga as duas cargas, tá? Então, forças centrais, dessa forma, elas são de extrema importância na física, tá? Além desta forma, claro, eu poderia imaginar que eu posso ter, sei lá, correções e que a força não seja 1 sobre r quadrado, né? Existem, por exemplo, forças do potencial de Yukawa, ou até mesmo se eu quiser vislumbrar uma modificação da força newtoniana, eu posso tentar pensar em situações em que a força não seja dessa forma. Então, nessas aulas, a gente vai tentar abordar esse aspecto de forças, né, em que a gente tem uma força que é proporcional não, mas que depende da distância que liga os dois objetos, tá certo? E que pode ser descrita como uma energia potencial que depende apenas do módulo dessa distância, tá certo? Em particular, para a gente ganhar prática e vislumbrar a efetividade do formalismo lagrangiano, a gente vai utilizar ele para obter a análise dos nossos movimentos, né, do resultado da ação de forças centrais. E vocês vão ver que existe um cenário que fica bastante interessante e bastante simples dentro desse formalismo, a forma que a gente descreve as equações, tá? A gente tenta descrever um sistema de coordenadas diferente, né? Escolhe umas coordenadas generalizadas adaptadas a este problema e assim a gente consegue simplificar bastante nossa questão, que é a ideia das forças centrais, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Ok, então, como eu havia dito para vocês, né, o tema da nossa aula de agora, central, vai ser essas forças centrais, tá? Então, qual é o problema? Né? Quando a gente está vislumbrando a ideia da atração de duas massas, vamos chamar de M1 e M2, a gente consegue escrever essa atração como sendo inversamente proporcional ao quadrado dessa distância aqui. Em particular, a gente consegue, inclusive, descrever ela utilizando um certo sistema de referências, por exemplo, pegando aqui o nosso usual XYZ, a gente consegue descrever usando um sistema de referência que apenas leva em consideração, tá certo? A posição de cada uma dessas massas. Essa descrição vem através de uma energia potencial que depende desses dois vetores, tá certo? Então a gente tem R1 e R2, e essa proporcionalidade ela é dada simplesmente como G M1 M2 sobre módulo de R1 menos R2, ou R2 menos R1. Isso aqui não faz tanta diferença, porque como está em módulo, não faz diferença se eu estou pegando R1 menos R2. Então, para eu encontrar quem é a força, eu pego na força no M1 o gradiente desse potencial e na força M2 o gradiente do potencial em relação a cada uma dessas duas coordenadas. Deixa eu apagar isso aqui e colocar no lugar mais bonitinho aqui. Tá certo? Então é isso, né? A gente consegue descrever. Por outro lado, a força elétrica, por exemplo, se a gente tem, ao invés de massa, tem duas cargas, ela faz da mesma forma, né? Então, o nosso potencial aqui eletrostático vai também depender de R1 e R2, e ele vai depender em exatamente a mesma forma, né? Só que vai ser aqui Q1 no sinal de mais, né? Q2, tá certo? Dividido por módulo de R1 menos R2.
E aí a nossa força vai ser o gradiente de novo aqui, né? A diferença principal é o sinal, de menos aqui, que a força gravitacional ela é sempre atrativa, e, no entanto, a força eletrostática ela pode ser ou atrativa ou repulsiva. Então, nesses dois casos, o que a gente tem na prática, o que a gente tem na prática nos dois casos, é que esse nosso potencial aqui, que depende a princípio de R1 e R2, ele pode ser descrito apenas como um potencial que vai depender dessa distância, que é o módulo de R1 menos R2, tá certo? Então, essa ampla gama de potenciais, né, e aqui a gente já pode tirar vantagem, definir um R como sendo esse módulo aqui, essa diferença. Essa ampla gama de potenciais em que a função só depende dessa distância, né? Portanto, o que a gente tem é que o U é um que depende só de R, é o que a gente chama de potencial central, tá? Então, essencialmente é isso que vai ser o potencial central e que está no cerne aí na nossa ideia de forças centrais. Então, aqui, a gente tem que, quando a gente vai descrever uma lagrangiana para esse problema, a gente considera que a gente vai ter a nossa lagrangiana, que vai ser energia cinética, e eu vou ter que considerar cada um dos termos da energia cinética, de cada uma das partículas, menos energia potencial, e essa energia potencial depende só de R, tá bom? A gente vai ver mais na frente que a gente pode simplificar bastante essa lagrangiana para ter uma forma mais simples de descrever ela, tá? Pode simplificar para ter uma forma mais simples, mas é isso mesmo. A gente vai poder simplificar essa lagrangiana de uma forma tal que nenhuma das posições, nem R1 nem R2, apareça explicitamente. E aí, ao invés de lidar com um problema que a gente tem duas partículas, a gente efetivamente traz um problema para uma única partícula efetiva, tá? Então, a ideia que a gente vai fazer é isso, e a ideia por trás disso é justamente a ideia de centro de massa e coordenadas relativas, né? A gente já sabe o que é o centro de massa, tá certo? Se a gente tem uma certa distribuição de partículas, como aqui a gente está pegando duas partículas, a gente tem uma distribuição de duas partículas apenas, né? Então, vou desenhar aqui de novo meu x, y, z. Aqui eu vou ter uma massa M1 e aqui eu vou ter uma massa M2. Dependendo da massa de cada uma delas, a gente sabe que o centro de massa vai estar mais próximo de uma ou de outra, seja qual for a massa maior, né? Mas o centro de massa, ele sempre está ao longo da linha que liga os dois. Então, por exemplo, se eu quero descrever o centro de massa, seria uma posição, se a massa M2 é mais pesada, seria uma posição mais ou menos aqui nesse ponto, né? Então, isso varia muito do valor das massas. E a gente sabe descrever a posição do centro de massa já, porque foi algo que a gente já viu aqui. Ela é simplesmente M1, R1 mais M2, R2, dividido pela massa total, né, que é M1 mais M2. Basicamente, o centro de massa é uma ideia de ponderação, né? A gente tem a posição R1, a gente tem uma posição R2, e aí, dependendo dos pesos que são essas massas, o centro de massa vai estar mais próximo de R1 ou de R2, respectivamente, tá? Só para colocar de uma maneira mais simples, em termos da massa total, eu vou colocar aqui de novo a expressão M2, R2, dividido pela massa total, tá? Esse, no caso, é a posição do centro de massa, tá? Então, relativo ao centro de massa, eu posso descrever, por exemplo, uma velocidade do centro de massa, né, como a gente bem sabe, né, do centro de massa, que vai ser essencialmente dada por R ponto, e a gente pode descrever também o momento do centro de massa, que vai ser dado, né, a gente já viu isso, que é a massa total vezes o R vetor ponto, tá? No momento é um vetor, então vai ser R vetor ponto, tá certo? Então, qual é a ideia que a gente tem aqui? A ideia é, dado essas características do centro de massa, né, como é que ficaria a nossa lagrangiana com base no centro de massa, tá? Só que aí eu tenho algo mais aqui.
além do centro de massa, eu tenho que o vetor R descreve completamente o potencial aqui que eu tenho. R1, não sei. Descreve completamente o potencial que eu tenho na minha lagrangiana, tá? Então, eu posso tentar eliminar R1, R2, utilizando tanto esse vetor R aqui, quanto o vetor do centro de massa, né? Ou seja, nossa coordenada relativa que a gente vai usar é justamente esse vetor que descreve a diferença entre R1 menos R2. Tá certo? Que é aquele vetor que está aparecendo lá. Então, a gente vai utilizar essas coordenadas relativas para obter uma expressão nova para a nossa lagrangiana, tá? Então, vamos ver como é que fica, tá certo? A única coisa que a gente vai precisar mudar nesse momento é a ideia da energia cinética, né? Ou seja, como é que a energia cinética vai ser descrita? Porque a energia potencial ela já depende da coordenada relativa, tá certo? Então, para descrever energia cinética, eu sei que ela é meio de M1 R1 ponto ao quadrado mais meio de M2 R2 ponto ao quadrado. Então, para isso, eu preciso saber quem é R1 e R2 em termos da coordenada relativa, né, R, e do centro de massa, R. Né? Então, o R, a gente sabe que é R1 menos R2. E o centro de massa, a gente sabe também que é M1 R1 mais M2 R2 dividido pela massa total. Então, encontrar quem é R1 e R2 em termos de R e Rzinho, certo? Se dá essencialmente em resolver esse sistema de equações para R1 e R2. É inverter, tá certo? A gente pode inverter isso tranquilamente. Por exemplo, eu posso descrever aqui o R1 como sendo igual a R mais R2, tá certo? E aqui substituir esse cara aqui para encontrar quem é o meu R2. Então aqui eu vou ter R vai ser igual a M1 R mais R2 mais M2 R2. Tudo isso dividido pela massa. Tá certo? Aí aqui eu resolvo, né? Vou separar aqui, distribuir, né? Porque eu quero escrever para resolver para R2. Então eu vou ter M vezes R, M1 vezes R2. Então vai ficar mais aqui M1 vezes R2 mais M2 vezes R2 dividido pela massa total. Vou passar essa massa multiplicando aqui pelo R e vou colocar o M1, o R2 em evidência aqui, tá certo? Então eu vou ter que essa parte daqui vai ficar M1 mais M2, R2, vai ser igual, vai ser mais, né? M1R, vai ser igual a Mzão, Rzão. Tá? Portanto, né, jogando o M1 para o lado de lá, a gente vai ter que o meu R2 vai ser Mzão R menos M1. E esse cara daqui, né, já dá para ver que é a massa total. Então, eu já vou passar essa massa total dividindo. M1 R dividido pela massa total, né? Ou seja, a gente tem que o R2 vai ser igual ao Rzão menos M1 R sobre Mzão, tá? Isso a gente tem o R2. E agora, para descobrir quem é o R1, a gente só joga nessa expressão aqui de volta, tá certo? Então, jogando nessa expressão aqui de volta,
eu vou ter aqui que o R1 vai ser igual ao R mais o R2, né? Só que o R2 é Rzão menos M1, Mzão, R. Então, isso aqui, portanto, vai ficar igual, né? O meu R1 vai ficar igual a Rzão. Aí, colocando o R em evidência, isso aqui vai ficar mais 1 menos M1 sobre Mzão, R. Isso aqui, se a gente trabalha isso aqui, né, colocando o Mzão em evidência, eu sei que Mzão é M1 mais M2. Então, aqui vai ficar M1 mais M2 menos M1. Então, isso aqui vai ficar M2 sobre M. Então, isso aqui vai me dar o seguinte, vai me dar que R1 é igual a Rzão mais M2 sobre Mzão vezes o R. Então, eu já tenho quem é o R1 e quem é o R2. Agora, a gente tem que escrever quem é a energia cinética de cada uma das partículas e ver como essa energia cinética se comporta nesse caso, em termos dessas coordenadas novas que a gente está tentando colocar. Então, a energia cinética ela é meio de M1, R1 ponto, né, mais M2, meio de M2, R2 ponto. Só que agora eu sei quem é esse cara, né? Vai ser a derivada disso daqui. M e M total são constantes. Eu posso colocar isso aqui sem nenhum problema. Então, aqui vai ficar meio de M1. Aí, a derivada, quando bater aqui dentro, vai ficar a derivada de R mais, né? Que é essa parte daqui, M2 sobre M, derivada de R ponto, né? Ou derivada de R. Né? Então, vai ficar M2 sobre M, derivada de Rzinho. Né? Agora eu tenho mais meio de M2, a mesma coisa aqui, derivada de R maiúsculo, menos M1 por Mzão, derivada de R minúsculo. Tudo isso ao quadrado, né? Que é um vetor ao quadrado. Então, a gente precisa distribuir, né? O quadrado de cada um desses. Fazendo aí a quadratura, né, de cada um, vai ficar M1, vou botar um colchetezinho, vou botar um parênteses. Aí aqui vai ficar R ponto ao quadrado mais duas vezes, lembra que o produto escalar ele é comutativo, né? Então eu tenho M2 por M, R ponto escalar com R. Aí aqui eu tenho mais M2 por Mzão ao quadrado, R ponto ao quadrado, tá? Mais a mesma coisa para o outro, tá? Meio de M2, R ponto ao quadrado, menos duas vezes M1 por M, Rzinho ponto, Rzinho ponto, mais M1 por M ao quadrado, R ponto ao quadrado. É isso. Tá? Então, a gente tem isso aqui que a gente tem que trabalhar. Agora a gente distribui, tá? E aí eu vou distribuir já colocando algumas coisas em evidência. Por exemplo, aqui eu tenho meio de M1 vezes R ponto quadrado, meio de M2 vezes R ponto quadrado. Claramente, esse termo vai dar meio de M1 mais M2 R ponto ao quadrado. Só que M1 mais M2 é a massa total, né? Então, eu posso colocar isso aqui como meio de massa total R ponto ao quadrado, tá certo? E aí eu tenho a outra parte, né? Mas aqui, ó, eu tenho meio de M1 vezes M2 dividido por M vezes R escalar com Rzinho. Essa outra parte aqui vai dar a mesma coisa, só que com sinal trocado. Então, este termo aqui vai cancelar com este termo aqui. Tá certo? E agora eu tenho a outra parte aqui, né? Que é meio de M1 vezes esse camarada aqui, que é tudo que depende de R ponto quadrado. Né? Então, eu vou colocar aqui meio. Aí eu vou botar aqui M1. Vou botar já M2 ao quadrado pela massa total, mais M2, M1 ao quadrado pela massa total,
multiplicado por R ponto ao quadrado. Então, esse cara aqui ainda dá para simplificar mais ainda. Esse pedaço bem aqui ainda dá para simplificar, tá? Aqui é a massa ao quadrado. Bora ver como a gente consegue simplificar isso. Eu posso colocar em evidência M1, M2 dividido pela massa total, né? Porque eles são termos comuns que aparecem. Quando eu faço isso, isso aqui me dá o seguinte: M1, M2 sobre a massa total, multiplicado, massa total ao quadrado, tá? Botar em evidência que o quadrado aparece um 2. Isso aqui vai estar multiplicado por M1 mais M2. Estão vendo? Só que isso aqui também é minha massa total, né? Isso aqui vai ser a massa total. Então, eu posso cortar esse aqui com esse quadrado. No final, vai ficar M1 mais M2, ou M1 vezes M2, dividido pela massa total. Então, o que que sobra? O que que sobra aqui? Esse cara vai ficar M1, M2 pela massa total. No final, isso aqui vai me dar o seguinte: a minha energia cinética vai ser igual a meio da massa total vezes velocidade do centro de massa, mais meio de uma quantidade que eu vou chamar de μ, tá? Uma quantidade que eu vou chamar de μ, da letra grega μ, tá? Vou botar um μ mais bonitinho, para não ficar confuso com esse m aqui, tá? Esse é o μ. Vezes r ponto ao quadrado. E quem é o μ? O μ, ele é a quantidade que a gente chama de massa reduzida. Ele é o produto das duas massas dividido pela massa total. Notem o seguinte, notem que esse μ, ele é simétrico. Se eu trocar M1 por M2, o resultado é o mesmo, tá? Então, o que a gente pode concluir daqui? A gente conclui que, nesse novo sistema de coordenadas, que a gente está chamando de coordenadas relativas, a energia cinética ela pode ser escrita efetivamente como sendo uma parte relativa ao centro de massa, tá certo? Que é esse meio de mzão r ponto ao quadrado, e uma parte relativa a esse termo aqui, que a gente chama de massa reduzida, né? A gente costuma chamar de massa reduzida, né? Esse termo aqui é o que a gente chama de massa reduzida. Tá? Então, assim, tu pode verificar explicitamente que essa massa reduzida ela é sempre menor que M1 e sempre menor do que M2, e por isso, essencialmente, que é chamada de massa reduzida. E que no limite, em cada um dos limites, como, por exemplo, se M1 é muito maior do que M2, essa massa reduzida se reduz para M1, e se M2 é muito maior do que M1, essa massa reduzida se reduz para M2. Porque, essencialmente, quando a gente está nesse limite, a gente tem um centro gravitacional muito grande, praticamente parado, que não se movimenta, e esse vetor de deslocamento é basicamente quem se movimenta é o vetor ou R1 ou R2, dependendo, que é a massa menor. A massa menor que se movimenta, a massa maior, ela não se movimenta rápido. Quando as duas massas são iguais, essa massa reduzida é a metade da massa, tá? Ok, então a gente tem agora que essa energia cinética, usando ela, a gente pode descrever como é que fica a nossa lagrangiana, tá? Então, em termos do centro de massa e da massa reduzida, ou coordenadas relativas, tá? Nós temos que a lagrangiana vai ficar meio de mzão r ponto quadrado, r maiúsculo ponto quadrado, mais meio da massa reduzida, r ponto quadrado,
menos a energia potencial, que depende só do meu R. Tá? Então, essa é a lagrangiana que a gente vai trabalhar. Né? A gente vai olhar, vai ver como o sistema, o centro de massa evolui e vai ver também como a distância relativa evolui. Né? Claro que daqui a gente já pode enxergar algumas coisas, tá? A gente já pode enxergar algumas coisas diretamente daqui. Como, por exemplo, a gente consegue separar essa lagrangiana em duas partes, tá? A gente consegue separar essa lagrangiana como sendo uma parte que está relativa ao centro de massa e uma parte que é relativa a essas coordenadas relativas, tá? Né? Então, essa parte aqui é como se fosse uma lagrangiana do centro de massa e essa parte aqui é uma lagrangiana das coordenadas relativas. E aí interpretar isso como sendo duas lagrangianas independentes. Isso é uma possível interpretação. Uma outra coisa interessante é que a gente consegue observar de cara que, olhando as simetrias dessa lagrangiana, por exemplo, ela não depende do centro de massa especificamente, tá? Então, como ela não depende do centro de massa especificamente, a gente já sabe que a gente vai ter uma quantidade conservada aí. E de fato, as três equações as três equações de Lagrange para o centro de massa, porque a gente tem que lembrar aqui que são três equações, porque esse R é o vetor, então vai ter o x maiúsculo, y maiúsculo e o z maiúsculo. As três equações resultam no momento linear do centro de massa sendo constante. Né? Ou seja, então, pela lagrangiana, a gente tem que o momento linear do centro de massa, isso aqui é um vetor constante. Ou ainda, vou botar o R ponto constante, ou ainda que massa vezes a aceleração do centro de massa é igual a zero. Isso aqui é evidente porque o sistema ele só tem forças internas, né? E a gente já sabe que um sistema que só tem forças internas, ou seja, pares de ação e reação, o centro de massa ele se mantém constante. Isso foi uma coisa que foi vista numa das nossas aulas e vocês podem voltar atrás se querem se relembrar aqui. Né? E a segunda equação, né, que a nossa lagrangiana nos dá é essencialmente a equação que descreve esta parte daqui da lagrangiana. Ou seja, ela vai dar massa reduzida vezes a aceleração. Isso vai ser igual a menos o gradiente do meu potencial. Tá? Então, essa equação ela vai ser obtida diretamente da equação de Lagrange, considerando esse meu vetor aí relativo. Tá? Mas ela não é tão útil porque a gente volta ao problema original, né? Mas qual é o ponto central aqui? O ponto central é que a inserção de um sistema de coordenadas ligado ao centro de massa pode simplificar bastante o problema, tá? Porque quando eu vou discutir o problema de duas partículas, eu reduzo esse problema, aparentemente, a apenas uma equação, já que o centro de massa permanece uma constante, tá? E a gente vai ver o que é isso, né? A gente vai ver o que é isso agora. Porque qual é a ideia? Uma vez que a gente tem que o centro de massa é uma constante, né? A velocidade é uma constante, essa velocidade ela vai estar relacionada a um referencial inicial, né? Que está com uma velocidade constante. Então, portanto, eu posso sempre adaptar o meu sistema de coordenadas como um sistema de coordenadas ligado ao meu centro de massa. Então, eu posso adaptar o meu sistema com uma origem no centro de massa. Então, como é que a gente faz isso? Imagina que eu tenho de novo aqui as minhas duas partículas, M1, e aqui eu tenho o M2.
E aí, digamos que o M1 ela é mais pesada do que o M2, tá? Então, isso significa que da linha que liga as duas, o meu centro de massa vai estar para cá. O meu centro de massa vai estar aqui. E aí, nesse centro de massa, eu posso adaptar o meu sistema de coordenadas, tá? E descrever o centro de massa como estando em R igual a zero, ou seja, a origem vai ser aqui, tá? Quando a gente faz isso, a nossa lagrangiana, como o meu R vai ser zero, eu vou ter que o R ponto também vai ser zero. E aí isso aqui traz uma simplificação na nossa lagrangiana, que ao invés de ser a lagrangiana do centro de massa mais a lagrangiana das coordenadas relativas, esse termo aqui vai ser zero e, portanto, a minha lagrangiana vai ser igual à das coordenadas relativas e, portanto, a gente só tem o termo referente àquela parte lá principal. Tá certo? Então, esse sistema é o sistema que é ligado ao centro de massa, né, que a gente chama referencial do centro de massa, por razões óbvias, porque basicamente ele pega todos os termos e centra o referencial como sendo zero, e ele é obtido escolhendo mesmo esse referencial em cima. Tá certo? Ok. Dependendo da massa de cada uma das partículas, claro que esse referencial vai mudar um pouquinho para o centro de um ou do outro. A gente não vai precisar se preocupar muito agora com isso, tá certo? Porque essa parte é só para simplificar um pouco as equações, tá? Porque o principal da discussão da dinâmica do movimento se dá essencialmente com essa parte daqui, que é a parte das coordenadas relativas. Beleza. Uma outra coisa que é interessante a gente discutir também é o momento angular, tá certo? O momento angular, ele é obtido, né, porque o momento angular, ele pode ser obtido essencialmente olhando para esta equação aqui, eu pegando cada um dos meus vetores R1, multiplicando pelo momento linear de cada uma das partículas, R2 multiplicando vetorialmente, claro, né, com o momento linear de cada uma das partículas. E aí eu posso tentar descrever em termos justamente das coordenadas relativas, tá? Então isso aqui vai ficar, o meu R1, a gente lembra aqui, ele é dado, né, essencialmente, esse momento aqui vai ser M1, R1 ponto, e esse momento aqui vai ser M2, R2 ponto. Então, aqui eu vou ter M1 vezes R1, só que o R1 ele é dado por M2 sobre Mzão, tá certo? Né? Que é aquele resultado que a gente viu lá atrás, né? R1, tem a parte do Rzão, né? Aqui a gente já está pegando o centro de massa como sendo zero, tá? Porque a gente está pegando as coordenadas relativas ao centro de massa. Então, vai ser essencialmente M2 Mzão vezes R, tá? M2 Mzão vezes R. E aqui eu vou ter produto vetorial, né? Com R ponto, né? Então, aqui eu vou ter M2 Mzão R ponto mais o R2. E aqui nessa parte, né, o R2 eu posso escrever também como sendo em função do R, né, que vai ficar menos M1 sobre Mzão vezes R, né, só que aí vai ter o menos desse cara aqui com o menos desse cara daqui, então vai ficar M1 Mzão vezes R, produto vetorial com M1 por Mzão vezes R ponto. E aí eu posso ver, né, colecionando cada um dos termos, como a gente pode simplificar este problema, tá? Vamos lá. Então vai ficar que o meu L vai ser igual... Aqui eu tenho... faltou a parte do M2 aqui, né? Mais M2. Aqui eu tenho o seguinte, eu posso colocar em evidência M1, M2 sobre Mzão, né? M1, M2 sobre Mzão. Então aqui vai ficar M1, M2 sobre Mzão, né, ao quadrado, porque ó, tem aqui e tem aqui também. E aí, quando eu faço isso,
O que sobra é M1, M2, aqui nessa parte vai ficar um M2 sobrando, tá? Então aqui eu vou ter M2, R vetorial com R ponto, e aqui o que vai ficar sobrando é um M1. Então, mais M1, R vetorial, R ponto. Então, aqui, de novo, eu posso colocar esse cara em evidência. Esse R vetorial com R ponto. R vetorial com R ponto. E aí, o que sobra é M1 mais M2, que é a massa total, né? Então, isso aqui vai ficar massa total. Vou apagar aqui logo. Que vai ficar a massa total multiplicado por R vetorial R ponto. Corto esse massa total com o quadrado aqui, e isso aqui é a massa reduzida, né? Então, eu tenho, portanto, que tal como a energia cinética, o momento angular, né, que é uma quantidade vetorial, ela pode ser descrita como sendo efetivamente uma massa, que a gente tem a massa reduzida, e as coordenadas relativas, tá? Ou seja, ou posso pensar no momento angular referente a essas coordenadas relativas e a massa como sendo a massa reduzida, tá? Porque eu tenho momento linear aqui, massa reduzida vezes vetor, ou né, eu posso jogar para cá para dentro, eu tenho isso aqui escrito dessa forma aqui, ó. R vetorial mi vezes a velocidade, que é o momento linear da massa reduzida, tá? Então, tudo que está apontando aqui é na direção que eu posso tratar esse problema como sendo um problema efetivo de um corpo só. Ou seja, ao invés de tratar a linha lagrangiana como sendo dois corpos independentes, eu estou reduzindo ela para tratar como um sistema de um corpo só, que está relacionado a essa massa reduzida, tá? E no final de tudo, eu obtenho quem é o meu R1 e R2, utilizando aquelas equações que escrevem R1 e R2 como função dessa coordenada relativa, tá bom? Que é a distância que liga os dois, né? É o vetor que liga as duas massas. Ok. Então, a gente precisa discutir um pouco como a gente pode descrever as equações diferenciais do meu problema. E para discutir isso, claro que a gente pode descrever utilizando o nosso sistema XY, tá? E para descrever isso, é claro que a gente pode descrever as equações em termos de x, y, z, mas isso não é muito instrutivo. Por quê? Porque isso nos leva a um problema muito complicado, porque a gente sabe que como isso depende da distância, como a força depende da distância, essa distância vai ser a raiz de x quadrado mais y quadrado. Tem um sistema que é mais simples, que relaciona a distância e ângulo, que é o sistema polar, que parece ser mais adequado para descrever a interação desse tipo, tá? Então a gente vai utilizar o sistema polar de coordenadas, tá? E como essa força é uma força que liga os dois, o momento angular é conservado. Então, se o momento angular é conservado, eu tenho que a força vai agir em um plano. Então, tudo bem utilizar coordenadas bidimensionais aqui, tá bom? Então, eu vou ter lá que a minha lagrangiana vai ser a energia cinética, né, meio de μ, né, que é essa massa reduzida, R ponto quadrado, menos a energia potencial gravitacional, tá? Ou potencial de qualquer força central. Eu estou sempre falando gravitacional, mas pode ser de força central, não precisa ser um proporcional a 1 sobre R aqui, pode ser 1 sobre R ao cubo, do jeito que vocês quiserem a força, desde que dependa só dessa distância. Tá? Escrevendo isso aqui em termos de coordenadas polares, a gente tem que isso aqui vai ser igual a meio de μ R ponto ao quadrado mais R quadrado φ ponto ao quadrado, onde esse φ é justamente o meu ângulo, né? Aí aqui eu tenho menos U de R. Então aqui eu tenho que descrever as coordenadas de Lagrange para cada uma das minhas coordenadas independentes, ou seja, eu tenho R e eu tenho φ, né? Então a gente tem que escrever as equações de Lagrange para φ, por exemplo. E para φ, a gente tem simples, né? Simples. A gente tem o del L, del φ, que vai ser igual a d dt, del L
Delφ ponto. A gente tem que, em termos de φ, a lagrangiana não depende dele explicitamente. Então, portanto, a gente já sabe que esse del-L e del-φ vai ser constante, né? Então, del-L, del-φ ponto vai ser uma constante de movimento. Né? Porque a coordenada não depende, a lagrangiana não depende explicitamente de φ. Então, isso aqui, quando eu coloco aqui, eu vou ter o seguinte, a derivada de L em relação a φ ponto vai ser derivada em relação a φ ponto de meio de mi r ao quadrado φ ponto ao quadrado. Porque aqui nesse primeiro termo não tem nenhum φ ponto aparecendo. Essa derivada vai ficar 2 vezes φ ponto, né? Com esse meio vai cortar o 2 com o meio. Então, portanto, isso aqui vai ficar 1000 r ao quadrado φ ponto, que é igual a constante. É uma constante. E essa constante a gente pode identificar como sendo o momento angular na direção z, né? Ou na direção do meu... assim, da regra da mão direita relacionada à coordenada, à velocidade angular. Tá? A gente consegue identificar isso. No caso que a gente toma o sistema XY como sendo o meu sistema relacionado às coordenadas polares, esse cara está na direção z, tá bom? Para a equação em relação a R, é um pouquinho mais difícil, mas nada... Equações de Lagrange, nada problemático não, né? Só vou considerar uma derivada mais, que vai ser a derivada desse cara aqui. Então, eu vou ter del L, del R, d dt, del L, del R ponto. Tá? Então, a gente tem aqui, né, que esse termo aqui, do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, vai ficar a derivada em relação a R. Nessa parte aqui eu tenho uma função de R, que vai ser esse R ao quadrado, né? Quando eu derivar, vai ficar 2R, φ ponto ao quadrado, multiplicado por esse cara aqui vai ficar mi R, φ ponto ao quadrado, tá certo? Menos a derivada em relação a R desse cara, só que como é uma derivada parcial aplicada numa função que só depende de R, isso vira uma derivada total, ok? E isso é igual a d dt da derivada de L em relação a R ponto. Né? Derivada de R em relação a R ponto vai ficar 1000 R ponto. Portanto, a gente tem o seguinte, a gente tem que esse camarada aqui, ele reduz essencialmente a segunda lei de Newton na direção radial. Né? Então, eu vou ter aqui 1000 R dois pontos. Opa, 1000 R dois pontos. E a gente tem um termo adicional da aceleração aqui que está ligado essencialmente às coordenadas polares. Tá? Então é isso. Essas duas equações são as duas equações que a gente tem que resolver. Tá? Eu vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver, né, como a gente pode escrever essas duas equações com o termo de uma função unidimensional efetiva, né, que é essas coordenadas radiais. A gente vai tentar escrever o meu potencial, minha energia potencial em termos de uma energia potencial efetiva, dentro de uma energia potencial efetiva, para assim poder melhor trabalhar o problema, tá certo? Então, por hoje é só, pessoal. Um abraço e até a próxima.